Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa aula aberta. Hoje com o tema As competências socioemocionais na vida do educador e na BNCC, com o palestrante e escritor Eduardo Chiniachik. E essa aula é feita em parceria com a Undime Ceará, e a Luísa Aurélia, a professora Luísa Aurélia, a presidente da Undime, já está a postos para dar boas-vindas a todos, a quem eu já encaminho a fala para que possa fazer essas boas-vindas. Tenham todos um excelente webinar. Olá, Paulo. Olá, Eduardo. Bom dia a todos. Quero agradecer aí mais uma vez a Ferraz Eventos, na pessoa do Paulo, grande parceiro da Undime Ceará. Agradecer ao Eduardo, também parceiro da Undime, já esteve conosco em diversas ocasiões. E hoje nós vamos falar de uma das competências, que é uma das 10 competências que estão lá na BNCC. Eu conversava com o Eduardo agora nos bastidores e eu dizia que acredito que quando a gente falava nos 3 pilares da educação e quando a gente falava no aprender a ser, né, e aprender a conhecer, nós já falávamos de competência de inteligência emocional, né? No entanto, acredito que nós, humanos, ainda temos muito a aprender no desenvolvimento dessa competência, né? Sabemos a importância da inteligência emocional, que ela é um dos principais fatores para que nós tenhamos sucesso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nas nossas relações interpessoais e também para a nossa automotivação, né? Essa competência está posta lá na BNCC. Acredito que nós, por não dominá-las, nós ainda não trabalhamos, né, de fato com os nossos educando para que eles também pudessem desenvolver, né, mas acredito também que esse momento de crise veio nos despertar para que nós possamos, né, cada um onde nós estamos agora, com nossas inquietações, nós possamos estar desenvolvendo essa habilidade para que na retomada, né, nós possamos trabalhar com mais desenvoltura e mais propriedade com os nossos alunos. É histórico que em momentos de crise, os líderes são essenciais. E é por meio da inteligência emocional que nós podemos encontrar essas soluções, né, para os momentos de crise e acalmar o medo, os anseios, de modo geral, né? Eu estive lendo ultimamente sobre inteligência emocional, porque nós também precisamos estar nos trabalhando, né? Eu tenho dito que nós todo dia temos que nos reinventar. Eu acho que esse momento é de quebra de paradigmas, né, de inverdades, de suposições, de muito planejamento, além de muita oração, né, mas também de trabalhar o nosso emocional e nos prepararmos para os dias vindouros, que certamente não serão fáceis, porque nós vamos ter que mudar a nossa postura, os nossos hábitos, e toda mudança faz com que nós, humanos, tenhamos medo, nos sintamos inseguros. Então, eu acho que todos nós temos que nos apegar a trabalhar essa competência, né? O Daniel Goldman, que é psicólogo, ele diz que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos, bem como os sentimentos alheios, de motivar-nos e de saber manejar nossas emoções, né? Então, acho que é isso que o Eduardo vem falar conosco hoje, né? Nós somos formadores de opinião, nós temos milhões e milhões de crianças, de jovens e de adolescentes que têm em nós, educadores, espelho, porto seguro, exemplo. Então, acredito que precisamos todos nós nos fortalecer, nos abastecermos de emoções positivas, de luz, para que a gente possa estar
ajudando o mundo nessa transformação, né, que certamente tem que ser para melhor. Então, bom dia a todos, muito obrigada. E eu vou passar para o professor Eduardo, vou fazer uma breve leitura do currículo dele, que é vasto, é palestrante, já esteve conosco. Eduardo Chiniachi, que é palestrante, consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das competências de liderança organizacional, educacional e pessoal, e neurocoaching, mestre em neuropsicologia e liderança educadora. Eduardo, no seu trabalho, tem se dedicado a desenvolver o poder pessoal para gerar realização pessoal e profissional através da expansão das competências de liderança, comunicação e inovação, criando novas realidades e resultados. Especializou-se no estudo dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano, com os profissionais mais renomados nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Eduardo, presidente do Instituto Chiniachic, com mais de 30 anos de experiência no Brasil e na Europa, é referência em ampliar a autoliderança das pessoas por meio de palestras, congressos, coaching e treinamentos, para que elas obtenham atuações brilhantes em suas vidas. Colabora periodicamente com artigos para os mais importantes veículos de comunicação do país, é autor dos livros Viva Como Você Quer Viver, A Vida é um Milagre, Transforme Seus Sonhos em Vida, e o poder do Carisma. Então, é com esse mestre que nós vamos passar aí 1 hora, teremos mais 30 minutos, né, e vamos tirar dele todo esse conhecimento para que nós possamos nos reinventar e nos autoconhecer. Seja bem-vindo, Eduardo, sinta-se abraçado por todos os educadores do Estado do Ceará, do Brasil, e a Undime Ceará lhe agradece imensamente. Muito obrigada. Gratidão, Luiz Aurélia. Delícia. Que bom, que bom. Gente, um lindo e maravilhoso dia para você. E é muito interessante, né, o que a professora Luiz Aurélia estava colocando, a importância. Parece que nós sempre falávamos dessa coisa da inteligência emocional. A inteligência emocional, a inteligência emocional. E é incrível que um dos fatores que está mais em evidência nesse momento, nesse cenário de turbulência, é exatamente as emoções. Parece que é esse momento que a gente diz assim, nossa, está aumentando a ansiedade, está aumentando a angústia, está aumentando, nossa senhora, eu não sei o que fazer, será que vai acontecer? E aí parece que fica essa sensação, e essa sensação vai ficando muito marcante, né? Comigo mesmo. E é incrível, porque parece que nesse momento é um momento que nós temos que ficar mais tempo dentro de casa. E aí você fala, mais tempo parado em casa. É incrível, por quê? Porque parece que ao redor o sentimento de medo, o sentimento de incerteza, o sentimento de angústias. E o tempo vai passando. E parece que vai se tornando mais próximo. A gente começa a ouvir histórias de pessoas que parecia que era uma coisa muito distante, e de repente a gente já começa a ouvir histórias de um tio, uma tia, uma avó. E ontem conversando com uma amiga, ela estava falando assim, né, já estou cansado de dar pêsames agora. É incrível. Por quê? Porque parece que a gente vai percebendo que essa situação, ela não é algo tão insignificante como fazia-se crer. Mas esse é o momento em que parece que o grande fator que está mais presente é o que vai acontecer daqui para frente. E aí parece que vem uma pergunta, quando é que eu vou ter minha vida de volta? Quando é que eu vou ter minha vida de volta? E é incrível que essa incerteza vai fazendo com que nós tenhamos que lidar com várias coisas. A inteligência emocional é uma delas. Então, assim, parece que antes, quando se falava assim, ter o domínio das emoções, quem está no comando? Você ou as suas emoções? Parecia que era uma coisa assim que a pressão, eu até conseguia lidar bem com as pressões e até dava um jeito.
Eu dava um jeito. E a gente vai percebendo exatamente que hoje nós temos um cenário bem distinto, bem diferente de há 2 meses atrás, quando a gente estava entrando no ano dizendo assim, uau, legal, esse ano promete, esse vai ser um ano legal, estamos indo para as nossas capacitações, que pena que já está terminando a fé. E é incrível, né, que por um momento parece que a vida foi interrompida. Por um momento é como se a gente tivesse com essa sensação de que alguém deu um pause. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você exatamente o fruto desses 20 anos em que eu venho trabalhando com a neuropsicologia e com a neurociência aplicada ao desenvolvimento humano. Isso é, como muitas vezes a gente vai olhando e vai percebendo que nós temos muitos outros desafios, além só do emocional. Então, por isso que quando eu falo das competências socioemocionais, é que, por exemplo, hoje, quando nós estamos dentro das nossas casas, quando a gente está em quarentena, observe que tem uma parte que é eu comigo mesmo. Como é que tá as minhas emoções? Então a gente fala assim, ok, eu tenho que ter um domínio do meu emocional? Sim. O duro é que nesse momento a gente começa a ter o que é mais interações. Então, às vezes, quando antes a gente tinha um problema que não estava resolvido, a gente fala assim, ok, eu vou, depois, quando tiver tempo, a gente senta e conversa. O duro é que muitas vezes a gente acorda e vai tomar café com o problema. Aí a gente janta e ou almoça e vai jantar com problema, e janta com problema. E então por isso que às vezes essa parte social, essa parte da comunicação, do relacionamento começou a ficar muito intenso. Então, coisas que estavam pendentes, coisas que não tinham sido resolvidas, parece que nesse momento está se tornando muito evidente, muito evidente. E aí vem uma coisa que para você, para mim, para todos nós educadores, vem uma coisinha que é o seguinte: como é que vai ser feito daqui para frente? É incrível, né? Porque em algum momento parece que nós estamos sendo questionados agora na parte cognitiva nossa. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, nossa, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim. E aí a gente olha e se diz assim, agora não é uma questão mais nem da secretaria, não é mais uma questão de política pedagógica, não, não, é que tem uma questão de realidade. Então, em algum momento, quando a gente faz um planejamento, a gente diz assim, esse é o planejamento para o mundo ideal. Mas, com certeza, quando a gente começa, a gente percebe que entre o mundo ideal e o mundo real tem uma diferença muito grande. Às vezes, né, eu estava conversando com a professora Luísa, que era assim, antigamente a gente tinha que ser flexível, né? Às vezes estava faltando cadeira, a gente inventava, né? Estava com problema, né, na refrigeração, calor demais, frio demais, a gente dá jeito, a gente inventa, né? Os professores, eles têm uma característica que a paixão por educar vai fazendo com que a gente supere, a gente se torne muito criativo, flexível. Agora a gente está sendo desafiado exatamente dentro disso. Criatividade, inovação. E a gente fala assim, meu Deus do céu, mas sabe esse negócio quando a gente fala assim, será que vou ter que fazer vídeo? Será que vou ter que fazer aula? É incrível, percebe como nós estamos transitando agora exatamente dentro de todos esses cenários. Parece que eu tenho que mexer com a minha emoção, com a minha autoestima, com a minha autoconfiança. Eu tenho que mexer com a minha comunicação, o meu relacionamento. Eu tenho que mexer agora com uma forma de pensar diferente, de me organizar de forma diferente. E eu tenho que fazer de forma diferente. E a gente vai perceber que isso não é só hoje, né? Isso vem acontecendo ao longo da vida. Parece que tem uma coisa que eu costumo dizer que toda crise, a pior crise de todas, eu poderia falar da gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas. Não, não. Mas sabe qual é a pior crise? A pior crise é aquela que a gente está vivendo hoje. Parece que
em algum momento, as anteriores começam a deixar de ter tanta intensidade. Por quê? Porque é a que está doendo agora. Sabe quando alguém pisou exatamente no dedinho minguinho e agora está doendo? Isso está doendo muito. Então é essa sensação de que nós estamos diante hoje de algo, primeiro, inédito. O mundo inteiro parou. É inédito o que é. Parece que a economia do mundo inteiro parou. Não, não é só aqui, não é só na sua cidade, não é no seu estado, não é no Brasil, é no mundo. Então, quando eu ouço as pessoas falando de soluções, né, que tem que ir, tem que fazer, assim, é incrível, porque se fosse tão simples como todo mundo está dizendo, seria simples o mundo ter retomado. O mundo, novamente, é interessante quando a gente para perceber essa competência, essa capacidade de nós argumentarmos, questionarmos, até mesmo as informações que chegam para a gente. Assim, se tudo fosse tão simples, às vezes aí tem uma coisa que você, tem um remédio tal que resolveu. Eu falei assim, é incrível, porque se esse remédio tal tivesse resolvido, já tinha resolvido, né? Já tinha parado lá nos Estados Unidos essa quantidade de morte que está acontecendo, teria resolvido na Espanha, na Itália. Gente, olha, você fala assim, gente, ainda não tem um remédio que cure, e ainda não tem uma vacina que cure, e o mundo inteiro está sem ter uma noção clara do que estava, do como lidar. Então, quando a gente fala assim, não é só educação, né, que a gente diz assim, como é que vai ser daqui para frente? Então, esse é o momento em que as ideias, elas não podem ser uma repetição de soluções passadas, porque no passado nós não tínhamos esse problema. Nós temos que pensar nesse momento com um outro olhar, uma outra forma. Então, por isso que quando a gente vai, hoje, quando eu falo assim, as competências socioemocionais na vida do educador e na BNCC, é porque em algum momento parece que isso já era alguma coisa lá de trás. Quando a gente discutimos sobre a BNCC, já era alguma coisa que eu falava bastante quando eu tive no evento da Undime Nacional, na Undime Ceará, eu tinha comentado isso. Isso é tão importante que nós, educadores, possamos ter recursos, ferramentas, desenvolvido essas competências socioemocionais na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa lidar com todas as situações cotidianas, todos os conflitos nossos da nossa vida. Então, talvez você esteja se perguntando, mas quais são essas competências socioemocionais? As competências socioemocionais são 4. Competência pessoal. Então, quando a gente fala assim, é tudo aquilo que a gente veio desenvolvendo ao longo da vida: autoestima, autoconfiança, inteligência emocional. Esse movimento de chamar a responsabilidade para si, a autorresponsabilidade. Não tem pessoas que você conhece que ainda hoje está culpando tudo e todos por aquilo que ela está deixando de fazer na vida dela? É incrível como muitas vezes as pessoas ainda estão atribuindo, se eu não sou feliz, eu não sou feliz por causa de alguém. Se eu não... É incrível, mas é incrível como acho que vocês conhecem pessoas que ainda hoje têm uma dificuldade de se dar valor. É autoestima. Isso quando eu tenho dificuldade de me dar valor, parece que eu ainda não estou vivendo essa autoestima, esse sentimento de eu me sentir a pessoa mais importante desse mundo. É incrível, mas tem pessoas que vão, ao longo da vida, dizer o quê? Parece que todo mundo é mais importante, todo mundo é melhor, todo mundo é mais capaz, todo mundo é. Mas aí você vai perceber que tem pessoas que também têm um outro ponto. Tem uma dificuldade de confiar no seu talento. E acho que você conhece pessoas que têm uma coisa que é assim, ela gasta muita energia brigando consigo mesmo, brigando com o seu talento. Sabe, como se ela estivesse sempre duvidando se aquilo que ela fez é realmente brilhante. E eu sempre digo, é incrível, porque quando uma pessoa diz, será que eu sou realmente competente? Será que eu sou capaz?
E aí, mesmo que eu não conheça a pessoa, eu vou afirmar, você é muito capaz. E com toda certeza, você recebe muitos elogios pelos seus resultados. Mas lembra, normalmente quando a pessoa está se sentindo com uma confiança baixa, a autoestima baixa também. Aí sabe que quando a baixa estima, o que ela faz? Ela começa a desqualificar os elogios. Ah, sabe o que é? Porque é amigo, amigo é assim mesmo, sabe? Ela quer o bem da gente, mas muitas vezes faz uma mentirinha, sabe? Não é bem assim. E é incrível, né? Como muitas vezes na vida, por exemplo, tem pessoas que não se dão conta de que as decisões mais importantes da vida dela é tomada por qual emoção? O medo. Às vezes até assim, sabe aqueles bailes que tem na tua cidade que é incrível, né? Tem pessoas que vai no baile, compram o ingresso e às vezes compram até a mesa de pista ali, assim, bem pertinho, é, e passa a noite inteira e não dança. É incrível, porque não é que ela não gostaria de dançar, mas é porque em algum momento quem toma a decisão de fazer ou não fazer não é ela, é o medo. Não tem pessoas que vocês conhecem que até hoje está tomando decisões por causa de uma mágoa, de uma tristeza, de uma raiva. É isso aí, ela não se deu conta de que ela travou a vida dela em função disso, né? Poderia ter ido embora, já poderia ter ido embora. E a vida, lógico, ter seguido, ter fluído e ela tá vivendo tudo aquilo que ela deseja. Não, mas por isso que observa como as competências pessoais vão fazer o quê? Eu me liberto ou não me liberto? Eu estou preso ou não estou preso? Eu estou deslanchando ou não estou deslanchando? Então, quando eu falo isso, é importante isso para a BNCC? Com toda certeza. Né? Então, por isso que quando a professora Luísa estava falando, é o quê? É verdade. Por quê? Porque por um momento eu me sinto livre. Para quê? Porque eu tenho o domínio das minhas emoções. As minhas emoções, elas estão a serviço do meu propósito, do meu projeto, do meu objetivo, do meu talento, das minhas competências. E aí você fala assim, uau, é esse momento que muitas vezes, imagina, nós entramos agora nesse cenário em que o nível de pressão é imenso, e aí você vai ver que tem pessoas que estão botando mais pressão dentro dela do que lidando com a situação que está lá fora. E aí a gente olha e se diz, é importante isso para os nossos alunos. Eu costumo dizer que as duas coisas que mais dificultaram a minha trajetória profissional foi não ter aprendido a me dar o devido valor e não ter confiança em mim mesmo. Essas são duas coisas que dificultam muito, muito. E essa é uma das coisas que, quando dentro da nossa prática, dentro da sala de aula, nós não estimulamos os nossos alunos a fazer, observe como nós vamos poder dizer, no final do ano, nós libertamos ou deixamos essas crianças aprisionadas. É incrível porque em algum momento esse medo ele vai estar presente. E é tão importante que nós possamos utilizar as nossas competências pessoais primeiro na nossa vida. Por quê? Porque é tão importante que nós possamos ajudar a implementar a competência pessoal, mas todas as competências socioemocionais na vida do educador. Quando eu trabalhei com Paulo Freire, um dia eu falei para ele, falei assim, Paulo, tem uma coisa que para mim ficou muito claro. Quando o professor ele entra na sala de aula, ele é soberano. Não tem coordenação pedagógica, não tem nada. Quando fecha aquela porta, ele é soberano. O que vai rolar lá dentro ele é o soberano. Porém, quando esse professor entra dentro da sala de aula de mal com a vida, o que vai rolar lá dentro é a pedagogia do oprimido. Ele vai fazer com que cada criança se sinta tão mal quanto ele está se sentindo na vida dele. Porém, quando esse professor ele entra dentro dessa sala de aula e ele se sente de bem com a vida dele,
o que vai rolar lá dentro é a pedagogia da libertação. Ele vai querer que cada criança, cada jovem, seja tão livre quanto ele é. Então, por isso que o meu desejo maior é que cada educador se sinta exatamente livre. Livre para tomar as decisões, não deixando as emoções controlarem a vida dele. Né? Então, assim, aí eu estou com muito medo, ok, e aí parece que a vida entra em compasso de espera. Então, é aquele jovem que no momento do Enem, e isso aconteceu comigo no final do ano, eu perguntei, Zé, e aí, me conta, qual é o curso dos seus sonhos? Ah, engenharia de produção, prof. E eu falei, porra, que legal, cara, que legal. Quer dizer que então você vai prestar engenharia de produção? Ele falou, não, eu vou prestar administração. Aí eu falei, Zé, espera só um pouquinho. Você está me dizendo que o que você sonha é fazer engenharia de produção, mas você vai fazer administração? Ele falou assim, porque eu tenho certeza que em administração eu passo. Eu falei, mas você vai prestar um curso porque você tem certeza que vai passar, mas não é isso que você quer fazer? Ele falou, não, é que eu não consigo imaginar a cara de decepção dos meus pais. Então, para que eu não tenha essa possibilidade de fazer com que eles fiquem decepcionados, então eu vou fazer um vestibular para um curso que eu sei que vou passar. Aí eu falei, Zé, olha o que você está me dizendo, que você vai passar o resto da vida infeliz. Por quê? Porque por um momento você não quer, o seu medo é fazer com que os seus pais fiquem desapontados com você. Nós tivemos uma conversa várias vezes, vários dias, né? E aí a gente foi trabalhando autoconfiança, autoestima. E um momento ele falou assim, prof, eu sentei com meus pais e falei que estava com medo de decepcioná-los, tal. E uma das coisas que eu chorei muito abraçado nos dois foi quando eles disseram assim, filho, não importa se você passar 1, 2, 3, quanto tempo for necessário para você entrar e fazer o curso do seu sonho, porque nós queremos que você seja feliz. Ele passou, ele está fazendo engenharia da produção. Mas observe como, por um momento, a ideia de mudar o rumo da minha vida simplesmente porque, para não desagradar, para corresponder expectativas. E aí, quando a gente vai se dando conta, como essa primeira competência, da competência socioemocional, é fundamental na nossa vida. E é por isso que a professora Luísa, ela estava falando exatamente disso, né? Como em algum momento é muito importante que a gente possa saber exatamente que somos nós que estamos tomando essas decisões. Sabe, eu não estou brigando com a outra pessoa porque, na verdade, é a minha insegurança, é o meu medo. Não, não, porque para isso eu nem brigo. Assim, porque eu não vou deixar que essa emoção tome essa decisão. Agora, percebe que quando a gente está assim, por que a BNCC ela pede exatamente isso? Por que nós vamos estimular exatamente o quê? A competência pessoal. Quando a gente estiver falando de projeto, quando a gente estiver falando desse autocuidado, essa capacidade de olhar para si mesmo, nós não vamos ter que ficar falando de bullying, nós não vamos ter que ficar falando de gravidez precoce. Por quê? Porque em algum momento nós vamos estar falando de uma outra coisa. Assim, o quanto eu aprendo a me dar valor. Por isso que todos esses pontos vão se tornando fundamentais, porque eles estão implícitos, eles vão estar presentes em tudo aquilo que a gente faz. Qual é a segunda competência? A segunda competência é a competência social. E aí você percebe que esse é o momento que é o que mais acontece agora. Comunicação, relacionamento. Quais são os valores humanos que estão sendo fundamentados? E é incrível que até mesmo cidadania está dentro dessa competência social. Né? Quando a gente fala assim, eu sei que eu tenho deveres, mas é incrível como tem pessoas que até hoje não se apropriaram dos seus direitos. Né? Então, quando a gente fala assim, todos têm direito à vida, à saúde. Eu tenho um querido amigo que
que é um ex-ministro, Aires de Brito, e nós estávamos conversando recente, né, com toda essa coisa, né, de... Sabe qual é um dos direitos que está na Constituição? Na Constituição. É incrível, porque quando se monta a Constituição, já está na Constituição previsão de catástrofes tipo pandemia, já está lá. E sabe o que é que está escrito lá? Isso, eu me emocionei quando Aires de Brito falou isso. Na Constituição está lá dizendo que em caso de pandemia, catástrofes, né, nacionais ou mundiais, o Estado, ele é obrigado, e cada cidadão tem o direito à saúde e assistência econômica em caso de perda. Aí você olha e você fala assim, cara, já está na Constituição, isso é direito meu. Ninguém está fazendo favor, porque esse dinheiro que está sendo agora usado já é meu, é nosso, nós estamos fazendo isso. Mas percebe que em algum momento a pessoa tem a sensação de que alguém está fazendo favor. Não, isso já está na Constituição, isso é direito. É seu, é meu, é nosso. Mas observe que, por um momento, é o quê? Como que a gente fala de cidadania se a pessoa ela vive a vida, os seus relacionamentos, como se tudo fosse uma obrigação? Parece que só tem deveres, mas não tem uma coisa básica, os meus direitos. E aí, essa é a parte importante quando a gente fala de comunicação. Comunicação é essa capacidade de sempre ser uma fonte de tornar comum. É uma ação que torna comum, né? Por isso que é linda, porque quando a gente pensa numa questão ecumênica, religiosa, né, comunicação é sentar à mesma mesa. Então, a Santa Ceia, né, quando a gente vê, né, Jesus com todos os apóstolos, é communicatio, que é sentar à mesma mesa. E a origem da palavra comunicação é quando, por um momento, a gente senta na mesma mesa. E é incrível, porque em algum momento a gente vai perceber uma coisa que é, ultimamente, muitas vezes as pessoas sentam na mesma mesa, mas elas não estão se comunicando. Então, é essa hora que às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí pega e a gente se esquece de fazer uma coisa, de criar um momento memorável. E eu costumo dizer que se eu tiver 2 minutos, 5 minutos, para na frente do seu filho, da sua filha, né, e diga para eles o quanto eles são importantes, especiais, né, que a sua vida tem exatamente luz porque eles estão na sua vida. Percebe assim? É como nós criamos momentos memoráveis. Porque em algum momento o nosso processo de comunicação e relacionamento, ele vai pegando modelos distorcidos. Tô sem tempo. Sabe aquele coelho maluco da Alice no País das Maravilhas? Tô sem tempo. Né? E é incrível, porque essa comunicação já começa de mim para mim mesmo, né? Competência pessoal. Lembra? Amai aos outros como a ti mesmo. Lógico. Se a minha competência pessoal está abatida, com toda certeza, a minha comunicação também vai. E essa é uma época que é tão fundamental, que nós possamos fazer uma coisa que é básica. Eu costumo dizer que esse momento ele só vai ser superado se nós tivermos um olhar cooperativista. Você fala, o que é o olhar cooperativista? O movimento capitalista é mais ou menos assim. O melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si. Ok, vão abrir, eu preciso ganhar dinheiro. Não importa se vai morrer um monte de gente, mas eu tenho que... Percebe? Você fala assim, calma. E aí a gente olha e você diz assim, vamos pensar de uma outra forma. O melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si e para o todo. Muitas vezes a gente diz assim, se eu tivesse que botar, né, abrir tudo, eu colocaria os meus filhos, né, as pessoas mais importantes da minha vida para estar lá trabalhando, e às vezes a pessoa bota o funcionário, né, mas ela não vai colocar a família dela. E aí você fala assim, interessante, né? Como que está o valor da vida nesse momento? Né? É legal quando a gente pode pensar que é o equilíbrio dos dois. Então é assim,
como é pensar uma solução nova, que não seja nenhuma nem outra, mas que seja uma terceira via, que contemple exatamente o desenvolvimento e o cuidado, o acolher, isso é comunicação, isso é relacionamento, isso são os valores. Então, por isso que quando a gente fala assim, segunda competência das competências socioemocionais, quais são? Competência social. Então, percebe que nesse momento a gente está dizendo que talvez a gente tenha que fazer o quê? Se comunicar de uma forma diferente com os nossos alunos. É, não é melhor, não é pior. É só o quê? Uma forma de nos comunicarmos. Por isso que, lembra quando a gente vê lá na BNCC a cultura digital? É interessante quando a gente começa a perceber que agora nós vamos entrar na terceira competência, que é a competência cognitiva. Então, quando a gente fala assim, putz, competência cognitiva, o que é isso? A cognição. Eu já vou antecipar para você, mas depois eu vou falar. Eu vou estar convidando você para participar de 4 aulas gratuitas sobre como se fundamenta neurologicamente, dentro da neurociência, dentro da neuroeducação e, e dentro de todo um olhar extremamente amoroso, como é que se fundamenta as competências socioemocionais na educação. Tá? Esse programa ele vai estar acontecendo do dia 25 ao dia 28. Ele é completamente gratuito, tá? Então basta você ir lá, se inscrever porque eu quero muito que você compreenda tudo aquilo que está por trás disso, o que torna mais simples a gente poder pensar em como implementar as competências socioemocionais na vida do educador, na BNCC e principalmente com os nossos alunos, tá? Então, para isso, depois você vai ver que vai ter o site que é o pensem.com.br. Basta você ir lá, se inscrever, vai estar acontecendo das 10 às 11. Então, todos do dia 25 ao dia 28, de 10 às 11, 4 aulas completamente gratuitas para que você possa aprender como que foi o desenvolvimento as bases da competência socioemocional. Super divertido, tá, gente? Então, depois é só entrar lá, se inscrever e depois o pessoal vai estar interagindo com você. E aí você vai perceber o quê? Quando você estiver participando dessas aulas, você vai ver que lá nós vamos desenvolver já esse olhar das 4 competências. Mas nessa vai ter a competência cognitiva, que é o quê? Essa capacidade de você questionar positivamente, sabe? Não é aquele que já, por que fazer isso? Não é chatice. O questionamento, a argumentação, hoje é fonte. Por exemplo, para quem trabalha com educação infantil, sabe que crianças de 2 anos, de 3 anos, hoje já têm um poder de argumentação que nós nem sonhávamos em fazer com os nossos pais. O meu é mais antigo ainda, tá? Mas imagina, porque essas crianças, elas foram estimuladas muito precocemente a fazer o quê? A desenvolver as competências cognitivas dela. A argumentação é uma delas, mas principalmente uma coisa que é, quando eu tive o prazer de conhecer o Jacques Delors bem de perto, e aí a gente brincava com essa coisa de aprender a aprender, é que em algum momento essa capacidade de nós olharmos para o que é, para os horizontes. Então, quando a gente fala assim, quando eu estou olhando, o que é que tem de novo? Como que eu lido com o novo? Sabe quando você teve que aprender a lidar com o WhatsApp? Né? Hoje parece uma coisa super simples, mas o primeiro dia que alguém disse para você que existia o WhatsApp, faz o quê? Como é que é esse negócio? Será? Ai, eu acho que não. Acho que é incrível, né? E aí hoje você faz o quê? Lista de transmissão, grupos. Daí você fala assim, nossa senhora, tudo isso tinha lá. Ah, nossa, ainda tem um monte de outras coisas. Agora, imagina, tem um outro aplicativo que se chama Telegram. Telegram. Ah, eu acho que é. Por quê?
O seu cérebro, ele foi programado para repetir programa, não para ser criativo, inovador. Então, quando você propõe alguma coisa nova, a primeira coisa que ele vai evidenciar para você é uma sensação de desconforto. Por exemplo, para aquela pessoa que está o tempo todo trabalhando, trabalha. Aí alguém chega e fala assim: é o seguinte, hoje você não vai trabalhar. Hoje eu vou pegar você e nós vamos tomar um banho de rio, tomar um banho de cachoeira, vamos para a praia. Ah, como assim? Peraí, eu não estou entendendo. Percebe como em algum momento parece que quando a gente está dentro de um programa, parece que sair fora do programa é uma coisa complicada, impossível, difícil. Isso. Essa capacidade de... Observe que nós estamos dentro de um cenário hoje que não existem respostas, soluções prontas. Nenhuma das soluções que está sendo ofertada hoje está sendo pensada de uma forma inédita. Então, como nós podemos... Então, é como se hoje você estivesse sentando com seus alunos e dissesse assim: tem um problema. Isso, lembra que tem essa forma hoje pedagógica do que propõe um problema. Isso. E peça que eles tragam a solução. Nós estamos desenvolvendo exatamente isso, as competências cognitivas, porque nem sempre a vida tem soluções prontas, tem soluções extremamente personalizadas. Então, o que a gente fala assim: putz, que legal, olha, eu estou aberto a aprender, eu estou pronto para trazer aquilo que eu preciso para desenvolver uma nova estratégia. Legal, fantástico. E é incrível porque até mesmo trazer coisas do passado se tornaram extremamente fascinantes hoje. Você já pensou como seria ir dar aula para os seus alunos embaixo de uma árvore? Por exemplo, a turma do Nordeste tem cada mangueira maravilhosa no pátio do colégio. Não de jaqueira, tá, gente? Por favor. Porque se cair na cabeça de uma criança uma jaca, dá trabalho. Mas percebe, você está ali, essa não é uma solução nova. Sócrates, Platão, Aristóteles já faziam isso. Mas percebe que já tem muitas ideias, muitas soluções muito legais. E é nessa hora que a gente faz o quê? Olha para o mundo e percebe se tem alguma coisa que já está pronta, que seria muito legal você trazer para a tua vida, para o teu cotidiano. Então, essa coisa, né, que muitas vezes a gente fala assim: putz, eu não estou encontrando uma saída. Olha para o mundo, olha para a vida e percebe que já tem gente que já passou por isso e pode trazer. Aí você vai perceber uma outra coisa que é: de que adianta tudo isso se eu não colocar em prática nada disso? De que adianta a gente falar de cultura digital, de a gente falar de... se por um momento eu não estou olhando e eu não estou me perguntando, ok, então como que a gente coloca em prática isso? Isso, colocar em prática, fazer o que precisa ser feito. O que trava, em alguns momentos, a vida é que tem muitas coisas que estão pendentes. E às vezes a gente vai esquecendo de tirar da pendência e colocar naquela lista: já foi feito. Está pendente, já foi feito. Assim, para que a nossa vida não tenha nenhuma pendência, só tenha um compromisso de fazer o quê? De fazer o que precisa ser feito, com criatividade, inovação, sabe, com diversão, com tudo isso. Por isso que muitas vezes o ambiente científico se esquece de uma coisa, de que nós somos humanos e que nós podemos trazer todas as virtudes humanas para dentro dos nossos fazeres. E é isso que, quando a gente olha, você fala assim: uau! Quer dizer que então nós temos possibilidades de fazer o quê? De implementar a BNCC de uma forma divertida, alegre? Sim, com toda certeza. De que forma? Primeiro, vamos implementar no dia a dia, na vida de cada educador, as competências socioemocionais para que o nível de autoestima esteja lá em cima, autoconfiança, a inteligência emocional, assim, as emoções a serviço de cada educador, essa sensação de que ele tem poder de viver.
Então, quando a gente fala assim, esse ser, né, que a professora Luísa estava falando, esse ser, quem eu sou, não é o que eu tenho que ser, um personagem, não, não, você é fantástico, porque você já nasceu perfeito. É que em algum momento a gente vai se distanciando disso e se afirmando, né, dizendo para si mesmo, quem eu tenho que ser. E é incrível que quando a gente fala, sabe, a criança lá, quando está desenvolvendo seu autoconceito, é incrível, ele vai desenvolver esse autoconceito rodeado de um monte de ideias completamente distorcidas. Imagina uma criança que vai definir quem ele é quando tem gente do lado dizendo assim: você não faz nunca nada bem feito, você é um inútil, você é um incapaz, você é um incompetente, não sei por que você nasceu. E aí você olha e você fala assim: qual é o autoconceito? Diz assim, como que constrói? Né? E aí, quando a criança ela começa a ter dificuldade de se comunicar, aí vem um adulto e diz assim: ah, você é retraído mesmo, você é tímido, você não nasceu para esse negócio de. É incrível. Por isso que em alguns momentos é tão fundamental que nós, educadores, possamos ser o modelo daquilo que nós queremos ensinar para os nossos alunos. Essa competência socioemocional dentro da BNCC, a BNCC utilizando exatamente todas as competências que são inerentes ao ser humano, sim, com toda certeza, isso vai fazer a diferença. Joia? Então, por isso, o que eu mais sonho é que nós possamos ter educadores felizes, educadores que se sintam poderosos, confiantes, se dando valor, não esperando que alguém os valorize. Eu vou trazer uma história de uma querida amiga, da Emília Cipriano, quando ela falou assim, certa vez ela foi convidada, eu vou falar como se fosse ela contando essa história, porque ela, além de ser uma profissional fantástica, ela é a emoção em pessoa. Ela falou assim, certa vez eu fui convidada para dar uma entrevista, e aí, surpreendentemente, quando eu chego lá, era uma mesa redonda, e que tinha uma pediatra, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, e eu. E a entrevistadora começa perguntando, né? E o tema era educação. E aí ela começa a perguntar primeiro para a pediatra o que ela achava, não sei o que, tá. E depois para a psicóloga. E depois para a terapeuta ocupacional. E aí, quase no final da entrevista, a entrevistadora vira justo para a Emília Cipriano e diz: professora, a senhora tem algo a acrescentar? Ela falou assim: acrescentar não, a denunciar sim. Aí, né, ela falou assim: é incrível, porque eu não entro dentro de um consultório médico para dizer para um pediatra como que ele tem que atender uma criança, nem dentro de um consultório de um psicólogo para dizer como que ele tem que atender uma criança, e muito menos dentro de um consultório de uma terapeuta ocupacional para dizer como que ela tem que atender essa criança. Mas é incrível como todos se acham no direito de dizer para um professor como ele tem que fazer. E aí ela falou assim, talvez seja um problema meu, nosso, sabe assim, de baixa estima. Porque às vezes a gente fica achando que tem profissões que são mais importantes. E agora é um complemento meu, tá? Às vezes a gente diz assim, se o médico errar, ele mata. É. Se o professor errar, ele mata também. Ele pode matar. E a pessoa continua viva. E talvez essa seja a pior morte. Quando, por um momento, ele simplesmente faz com que essa criança se sinta morta para tudo aquilo que ela poderia estar vivendo. Aí a Emília vira e diz assim, é incrível porque ao longo dos séculos o educador foi perdendo essa estima, esse valor. E talvez seja o momento de nós resgatarmos a nossa estima, o nosso valor e saber exatamente que tudo aquilo que se espera do futuro começa exatamente dentro de uma sala de aula. E talvez seja exatamente isso. É quando nós
estivermos colocando as competências socioemocionais na nossa vida, para que seja tão naturalmente colocada na nossa prática. Lembra? Para que a gente possa fazer exatamente todos os dias que nós entrarmos dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula, a pedagogia da libertação. Por quê? Porque talvez o nosso compromisso seja fazer com que cada uma dessas crianças se sinta livre para escolher o futuro que elas quiserem viver. E talvez esse seja o maior presente que cada educador vai dar para cada criança, pai e mãe. Saber que aquilo que nós fazemos vai dar o direito para que essas crianças escolham o futuro delas. Joia? Vamos para as perguntas, que eu acho que a gente tem bastante coisa, porque eu estou vendo aqui que já tem um monte de perguntas aqui. Luísa, delícia! Oi, Eduardo, maravilha. Eu acho que essas palavras aí muito de encontro àquilo que nós estamos precisando ouvir nesse momento, né? Eu acho que é realmente desenvolver as nossas competências, eu acho que esse momento é de se autoconhecer. E certamente eu vi aqui muitas perguntas relacionadas a como nós vamos trabalhar com nossos alunos. Eu acho que se nós nos dermos esse momento para nos conhecer, né, eu acho que essa pergunta ela vai ser respondida naturalmente com as nossas ações e se nós voltarmos pessoas melhores. O que você falou está muito relacionado com coragem, com fé, com esperança, né? E essas palavras são para mim coragem, fé, esperança e paciência são a fórmula mágica para que os sonhos se realizem. Eu acho que nós temos que trabalhar muito em nós. Essas palavras, eu sei que são coisas abstratas, mas que quando elas mentalizadas, a gente consegue concretizar muito na nossa vida, né? Porque eu acredito que a fé é um poder intuitivo que responde muitas perguntas, né? Que nos dá forças invisíveis. Mesmo quando tudo está em pedaços, como nós acreditamos estar agora, né? Tem uma frase do Martin Luther King, que ele diz que a gente tem que subir primeiro, o primeiro degrau com fé. Não é necessário que a gente veja o restante da escada, né? Nós só precisamos dar o primeiro passo. Então, que cada um de nós, a partir de hoje, possa dar o primeiro passo, né? Para aprender a ser, aprender a se conhecer, aprender a conviver e também aprender a fazer. Eu acho que esse é o momento de redescobrir prazeres, aperfeiçoar habilidades, orar, aperfeiçoar-se como ser humano, né? Redescobrir o prazer de estar em família, nós que tantos reclamamos ao longo dos anos, que deixávamos as nossas famílias, estávamos nas escolas, né? Redescobrir atividades que você acha que sente prazer de fazer e curtir bem a família, organizar a sua casa, né? Eu acho que nós não podemos esquecer, e aí é um alerta, não esqueçam. Anotei aqui quando você estava falando que muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver mais nenhuma esperança de sucesso, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar tentando para sermos pessoas melhores, para quando voltarmos, nós termos o melhor para darmos para os nossos alunos. E eu espero que nunca, nunca, jamais, em tempo algum, nós deixamos de ter fé. Exato. Exatamente isso. Deixa eu aproveitar. Vamos às perguntas, tem muitas perguntas aqui, e eu acho que as pessoas ainda estão muito afeitas ao concreto, eles querem algo palpável, mas eu acho que esse momento é muito da intuição, é do sentimento, é da percepção, né? Nós vamos ter que começar assim como a gente tem o olfato, o paladar muito aguçado, né? Vamos começar a ter percepção, em sentir no olhar das pessoas necessidades,
né, a ter mais carisma com o outro, mais empatia com o outro, e certamente nós encontraremos as respostas para as nossas perguntas, que sempre querem coisas concretas e palpáveis. Mas eu acho que esse vírusinho tão potente, tão abominável para nós humanos, ele também veio nesse momento para nos humanizar, para que nós nos sintamos mais gente, nos sintamos mais próximos uns dos outros e também mais intuitivos, né? O Paulo já, eu estava anotando algumas perguntas, mas o Paulo já fez a gentileza de mandar aqui. Vou estar olhando aqui pelo WhatsApp. Vamos começar com a pergunta da Solange Januário. Ela pergunta o que fazer para o aluno ter o domínio de suas emoções dentro da crise de ansiedade. Bom, é tão importante agora que a gente possa fazer uma coisa que é trabalhar a parte lúdica. Uma parte que a gente fala assim, toda vez que a gente estiver falando de ansiedade, você vai ver agora a parte fisiológica disso, tá? Assim, você vai perceber que nós temos uma tensão no peito. Então, é como se por um momento eu estivesse comprimindo. Imagina, eu pego uma daquelas faixas, aquelas gases, enrolo o peito, aperto bem apertadinho. E aí, isso vai produzir dois sentimentos, ansiedade e angústia. Então, o que fazer? Então, em alguns momentos, a parte lúdica é brincar. Então, às vezes, a gente fala assim, por exemplo, cantar, dançar. Esse é um momento em que a gente faz com que a respiração faça um movimento maior. Então, por isso que a parte lúdica disso, quando a gente fala assim, a implementação é quando, por um momento, a gente coloca a experiência do amor dentro da coisa do dançar. Então, às vezes, a gente bota uma música alegre, fala para as crianças pular, dançar, cantar. E cantar não de uma forma comedida. Vamos berrar, vamos gritar. Sabe aquela música da Sandy Júnior? Vamos pular, vamos pular. Isso. Essa seria a ideal agora, principalmente para diminuir o nível de ansiedade. Por quê? Porque muitas dessas experiências elas ficam impressas, incorporadas no meu corpo. E aí eu preciso simplesmente quebrar isso, exatamente quebrando o esquema corporal que produz ansiedade. Aí eu crio um esquema corporal que esteja mais vinculado com o quê? Com alegria, com felicidade, com amor. Joia? Isso serve para criança, serve para adulto também, tá? Temos a próxima pergunta, é da Fátima Nogueira. Ela pergunta como vencer o medo e a insegurança. Sempre que a gente falar de medo e de insegurança, então, assim, como que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional? Então, eu vou dar um exemplozinho bem rápido, assim, de como funciona a inteligência emocional. Imagina que você está com muita sede. Como é que você sabe que você está com muita sede? Ah, a boca secou. Nossa, eu estou com a garganta seca. Ok. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, para que cada vez você tenha um domínio maior de qual é a sensação que você está tendo. Por quê? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que quase morreu de sede no Saara, você vai perceber que ela vai te dar pelo menos umas 40 outras informações para dizer que está com sede. Fraqueza, sabe, a sensação de que o meu corpo está desidratando, tudo isso. Tá? Agora, qual é o segundo passo da inteligência emocional? E o que é que você precisa agora? Água. E aí a gente fala assim, ok, joia. Então, assim, quando eu estou com medo, eu preciso do quê? O que eu preciso? Tá? Então, assim, medo é sede. Você está com sede de quê? Ok, água. Então, aí eu vou lá e eu digo, putz, estou precisando de água. Aí, qual é o terceiro passo da inteligência emocional? Onde é que está a água? Né? Então, agora você vai, é esse momento que você coloca a emoção a serviço de um propósito. Então, o medo. Esse medo está pedindo o quê para você? E onde é que está o que você precisa agora? Então, nesse momento é tão importante que a gente possa ser coerente com as respostas que a gente está obtendo. Porque
em algum momento, eu sei que às vezes eu estou precisando de um colo, de um dengo, de um cheiro, e sabe o que que rola? A pessoa arruma encrenca, não pede, arruma encrenca, afasta as pessoas que mais poderiam me dar, e eu fico com aquela sensação de solidão, e aí o medo vem, e a sensação é que vai aumentando a sensação de me sentir desamparado. Então o medo, o que é que ele está pedindo? Quem pode te dar e se dê aquilo que você está precisando. E aí você vai perceber como nesse momento você vai se sentir fortalecido. Por isso que, da mesma forma, quando você pega aquele copo de água e diz: "Uau, acabei de beber", a sensação é do quê? De felicidade. Por isso que o medo, ele está pedindo alguma coisa que, quando você se der, o sentimento é de felicidade. Quando você não se dá, o sentimento é de solidão, desamparo, vazio. Então é esse momento que a gente fala assim, é o sentimento de que alguma coisa de ruim está para acontecer. É, é o sentimento que é como se a criança estivesse no escuro e não tivesse ninguém para estender a mão. Por isso que é tão importante essa lembra quando a professora Luísa Aurélio estava falando assim, por que que a inteligência emocional é tão importante? Sabe, porque a gente não tem uma vida incoerente, de saber que a gente está com fome e não se dá aquilo que saciaria a nossa fome. Joia? Então, ah, essa é o jeitinho de a gente saciar essa fome. Como diria a Madre Teresa de Calcutá, o que mata mais do que a fome de comida é a fome de amor. Muito bem. A próxima pergunta é da professora Tatiana Xavier. Quais seriam as formas mais viáveis de desenvolver as competências socioemocionais com os professores das redes de ensino? É poder. Por isso que hoje, quando eu falo esse movimento, né? Por exemplo, quando eu falo dessa coisa de a primeira coisa é dar uma direção. No que eu posso estar colocando atenção já no meu dia a dia. Então, por isso que é como se nesse momento eu tivesse ofertando todos os recursos e ferramentas para que esse educador possa aplicar no seu cotidiano e sentir a diferença de como que eu resolvo conflitos sem ter que ficar brigando, como que eu realizo objetivos através de um direcionamento, de direcionar ações que me conduzam à realização, à concretização de objetivos e propósitos. Como que eu descubro alternativas diferentes? Como que eu inovo e me torno criativo? Então, por isso que tão importante é que, nesse momento, nós possamos fazer uma coisa que é colocar em prática. Colocar em prática exatamente aquilo que você os recursos e as ferramentas para que o professor ele tenha esses recursos. Por isso que quando eu falo isso é que muitas vezes o professor quando termina, por exemplo, termina a pedagogia, ele ainda não aprendeu a como lidar com seus alunos. E muitas vezes dentro do estágio ele também não aprendeu ainda, porque ele fica muito numa função operacional, mas não numa forma de desenvolver essa habilidade, essa competência. E aí a gente fala assim, parece que é como se a gente estivesse exercitando, fazendo coisas que nós não fomos preparados para fazer. Né? A professora Luísa Aurélio tinha falado isso lá no início, lembra? Às vezes a gente vai fazer e não foi preparado para fazer isso. Né? E é incrível, porque isso, muitas vezes, você vai perceber que tem gente que está com 20, 10, 20, 30 anos, mas ainda não aprendeu, né? Que pode fazer sem se desgastar emocionalmente, que pode ter recursos de comunicação que envolva, que encante, ter uma forma de argumentação diferente, de forma criativa e inovadora. Isso é como eu costumo dizer, normalmente as pessoas falam de Deus, muitas vezes com muita fé, quando o barco está virando. E eu costumo dizer uma coisa, que assim, espiritualidade você desenvolve quando você está bem, não é?
para que você possa desenvolver a habilidade de ouvir Deus. Por quê? Porque na hora que a gente está no turbilhão, a gente está tão desesperado que a gente não consegue ouvir nada. Então, por isso que fé é essa arte de nós estarmos cada vez mais fortalecendo isso e sentindo a confiança de ter colocado em prática uma vez, duas, três, quatro, e vai fortalecendo esse sentimento de confiança naquilo que eu aprendo e aplico, aprendo e aplico. Quando eu vejo que isso funciona na minha vida, eu tenho confiança de aplicar isso dentro da minha sala de aula. Eita, Eduardo, temos aqui várias perguntas. Oba! Temos a da professora Fátima Nogueira, ela diz que sabe que não existe receita pronta para dar a eles agora, porém ela queria saber como implementar na prática as referidas competências na vida do docente e do aluno. Esse é um programa que eu venho desenvolvendo agora, a implementação. Então, já tem, por exemplo, semana que vem vai estar partindo esse programa com vários educadores do Brasil inteiro, que é a implementação das competências socioemocionais na educação. Então, o ponto básico de tudo isso qual é a estrutura, tá, Fátima? A primeira coisa é a gente entender o porquê que funciona e o porquê que não funciona. Então, assim, por isso que essas 4 aulas que vocês vão ser convidados agora para participar, essas 4 aulas falam exatamente da estrutura neurológica. Por que o nosso cérebro faz do jeito que faz e por que muitas vezes aquilo que a gente Oi, Paulo. Liane, chama aí Jacinto Neto.
Duas pessoas acessando. Abrir o WhatsApp. Ige. Luiz Aurélia, tudo bem? Voltamos. Olá. Eu brinco que quem sabe faz ao vivo, não é assim? Não estou conseguindo te ver, estou tentando encontrar aqui na minha tela. Só um minuto. Prontinho, voltei também. Opa, Está me ouvindo? estou te ouvindo muito bem. Tá. A próxima pergunta é pedagogia. Como diferenciar o que é uma necessidade de apoio de uma questão psicológica mais profunda? Bom, quando a gente pensa, né, assim, essa estrutura de apoio, é tão importante que a gente possa, olhando o desenvolvimento da criança, quando uma estrutura de apoio, então, assim, quando algo não acontece, essa situação, ela vai se tornar uma situação de, agora de um atendimento mais sério e de uma necessidade maior. Então, por exemplo, no início era só a criança só estava pedindo uma experiência de amor. Porém, quando essa experiência ela não acontece, 1, 2, 3, 4, 5, nesse momento a criança ela começa a perder referência de identidade. Então, por isso que a pergunta da criança nesse momento é: quem eu tenho que ser para ser amado e quem eu tenho que ser para corresponder expectativas? Quem eu tenho que ser para agradar? Então, nesse momento, a criança já começa a perder referência de identidade. E é esse momento que poderia ter sido resolvido se ela tivesse uma referência. Por exemplo, ela pode não ter essa referência em casa, porém, quando ela chega dentro da escola, a referência é de uma experiência de amor. Ok. É como se nesse momento ela tivesse uma tábua de salvação. Então, é um momento em que o meu sistema, ele sempre vai fazer a melhor escolha diante das alternativas que está sendo oferecido. Então é assim, se em casa eu não tenho amor, mas eu chego e tenho um educador que é extremamente acolhedor, que sabe exatamente fazer com que eu me sinta especial e único, isso é uma referência para eu transitar pelas tempestades do meu dia a dia. Mas no momento em que isso não acontece dentro da sala de aula, com toda certeza, ele agora vai precisar de um, de um psicólogo, de um terapeuta, de uma pessoa especialista, porque não aconteceu em casa, não aconteceu na escola, e ele vai agora precisar de um atendimento mais sério e mais profundo. Já? A pergunta agora é de um professor da minha rede, professor Smith, ele é técnico Olá. pedagógico da CME de Crateús, e ele gostaria de saber qual a relação das competências socioemocionais com as competências cognitivas. Ah, é, é tão interessante porque todas elas têm uma inter-relação. Por exemplo, quando uma criança ela tem uma baixa estima, quando ela tem um nível de confiança muito baixo, quando a inteligência emocional, quando as emoções controlam a vida dela, você vai perceber que o nível de aprendizado é muito baixo. Por quê? Porque tem uma coisa que os cientistas falam que é a minha cognição, ela é desenvolvida a partir das minhas experiências. Então como por um momento aquilo que eu vivencio, se eu estou vivenciando medo, retração, né, medo de abrir a boca, medo de falar, medo de argumentar, medo de errar, medo disso, vai ficando cada vez mais incorporado uma cognição extremamente limitada. Então é por isso que muitas vezes você vai ver que quando a gente fala assim, nossa, essa criança tem um déficit de aprendizagem, você vai perceber que ela tem
Uma outra coisa que é anterior ao déficit de aprendizagem, ela tem um déficit relacional e ela tem um déficit de autoestima e de autoconfiança. E parece que o medo está sendo a emoção predominante nessa criança. Então, por isso que às vezes, né, é como se a gente estivesse propondo um tratamento para uma criança com déficit de aprendizagem de uma forma equivocada, porque talvez a gente precise trabalhar primeiro a competência pessoal dela, para que depois a gente perceba que ela vai estar criando uma competência social, ela vai se comunicar melhor, ela vai se relacionar melhor, e aí ela vai se sentir mais confiante para levantar a mão e até mesmo, sabe, tirar a dúvida ou fazer um posicionamento. Então, é assim, levantar a mão para fazer aquela pergunta que, tipo, em uma situação anterior, ela diz assim: Ixi, vai todo mundo rir de mim, vai dizer que eu sou idiota, que eu estou fazendo uma pergunta cretina. E aí ela baixa e engole, né, o não saber dela. E aí esse não saber vai fazendo com que ela simplesmente vá acumulando um não saber básico que vai para uma função seguinte. Então, quando a criança tem dificuldade com a tabuada, fica difícil a gente esperar que ela tenha uma equação de primeiro, depois de segundo grau adequada. Então, por isso que a gente vai voltando. Se ela não levantou a mão no início, com toda certeza ela não vai levantar a mão nas fases seguintes, tá? Por isso, essa é a relação direta. Tem uma Obrigadão. pergunta que eu achei aqui bem interessante, e aí o Paulo vai dizer como é que está nosso tempo, né? Nós ainda temos aí umas 5 perguntas, e já são 16. A pergunta é da Leonice, ela diz: Eduardo sabe as palavras, mas vejo que muitos querem que a escola volte logo. Mas penso o que é mais importante, a vida ou a aprendizagem formal? Eu costumo dizer que tem uma coisa que é o seguinte: tem pessoas que têm lições de palavras, elas são verdadeiras enciclopédias andantes. E tem pessoas que têm lições de vida, e que a vida ensinou muito para elas. Então é incrível, porque às vezes a gente fala assim: nossa, tem pessoas que não estudaram nada, né, mas tem uma bagagem de vida, tem uma sabedoria de vida muito grande. E eu costumo dizer que a coisa mais linda é quando você vê uma pessoa com uma disposição de juntar as duas. Assim, aprenda tudo aquilo que você tem que aprender, mas nunca transforme isso numa justificativa do porquê você não viveu, do porquê você não construiu as suas experiências de vida. E até mesmo, uma das coisas que eu vou estar ensinando nessas aulas abertas, nessas aulas gratuitas, lá do dia 25 a 28, uma das coisas mais lindas é que eu não preciso ter sofrido todas as dores do mundo para aprender as lições que elas trazem para a vida das pessoas. É exatamente como eu posso criar essa sabedoria, sendo simplesmente humano, vivendo essa grandiosidade de ser humano. Joia? Oba! Oi, a Ana Cláudia, ela pergunta como trabalhar as competências emocionais com os pais para que não recebamos os meninos fragilizados emocionalmente na estrutura familiar. Como trabalhar a família? A primeira aula, essa primeira aula que eu vou dar no dia 25, fala exatamente das experiências. É tão importante que nesse momento nós, educadores, possamos compreender, não só nesse momento, tá, gente? Vou até ampliar um pouquinho mais. Depois que passar toda essa quarentena, esse isolamento, e nós voltarmos à sala de aula, tudo isso, o que eu vou falar é importante que a gente tenha sempre presente isso. É muito importante que a gente perceba que pai e mãe, muitas vezes, estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. E muitas vezes, por exemplo, eu ouço muitos educadores dizendo assim: putz, mas essa mãe chega, ela vem criticando, ela vem cobrando, ela vem. E aí
Um dia eu estava com todos os educadores, a gente estava trabalhando, e eu falei assim, por um momento, qual é a dor de uma mãe? Ah, qual é o sofrimento de uma mãe? Não sei, ela é chata, ela quer cobrar o filho. Não, qual é o sofrimento? Sabe, para as educadoras que têm filhos, não tem uma pressão de que se der errado, foi você quem errou? Porque esse é o peso da mulher. Se alguma coisa dá errado com os seus filhos, a culpa é da mãe. Tem uma cobrança social sobre isso. Né? Então, não deu certo, é a mãe, não soube cuidar o filho, não soube. Então, agora imagina qual é, quando ela está sendo crítica, quando ela está cobrando, ela só está querendo que o educador ou a educadora chegue para ela e diga assim, mãe, pode ficar tranquila, que eu vou ajudar você a fazer com que o seu projeto dê certo, que o seu filho tenha o futuro que ele merece ter, tá? Vamos fazer isso junto? Vamos fazer esse projeto acontecer junto? Percebe que nesse momento a gente está acolhendo essa mãe, a gente está acolhendo esse pai. Então é importante que a gente possa ajudá-los a transitar também por toda essa insegurança, por todo o medo que eles estão vivendo. E aí, quando a gente estiver ajudando eles, a gente está ajudando indiretamente essas crianças e vai ficar mais simples a gente fazer essa. Quer dizer, vai simplificar a nossa vida quando eles voltarem para a sala de aula. Legal? Eduardo, as perguntas aqui estão bombando, mas o Paulo já me disse que você se programou até o meio-dia. Por mim também não tem problema. Eu acredito que esse momento tem sido muito rico, né? A gente está vendo aqui no chat muitos elogios, e eu acho que esse momento é muito enriquecedor mesmo para a gente tirar as dúvidas, né? Já que esse período de suspensão de aulas tem deixado os professores muito ansiosos, né? De como será a retomada, de como vão conseguir dar conta da aprendizagem, de como é que vão receber esses meninos, a preocupação é como essas crianças estão sendo tratadas em casa, né? Sabemos aí da fragilidade da rede de proteção, e eu acho que esse é um momento bem pertinente para que a gente possa estar ajudando esses professores a trabalhar aí nas suas redes, né? A Rosângela do Carmo Rocha, ela pergunta como deixar os problemas pessoais fora da sala de aula para não praticar a pedagogia do oprimido, né? Eu acho que eu não tenho o seu conhecimento, mas eu acho que é se trabalhando mesmo, né, trabalhando a competência e a inteligência emocional para saber deixar em casa aquilo que pertence à casa, né, e não misturar as coisas. Eu sei que é difícil porque nós somos um ecossistema só, né? Um mundo, cada ser humano é um mundo, mas eu acho que a gente pode estar providenciando caixinhas, aí guardando as emoções e pegá-las quando necessário for. Eu acredito que é mais ou menos por aí, mas com a palavra o especialista. Eu concordo absolutamente isso com você. Assim, eu acho que tem uma parte que é tão importante que a gente possa, assim, sempre dentro do possível, né? Porque às vezes assim tem algo que está nos incomodando e inevitavelmente, por isso quando eu falo precisamos ter recursos para que no nosso dia a dia nós possamos fazer isso, resolver e de alguma forma a gente não leva isso para dentro da sala de aula. Mas esse é um momento em que é muito importante que a experiência que eu digo, aliás, deixa eu só. Eu quero agradecer porque tem uma turma que teve comigo essa semana, porque essa semana teve as aulas gratuitas, e tem gente que já está aqui de Maceió, de Alagoas, de São Paulo, de Santa Catarina, e eu quero agradecer, porque eu falei assim, putz, que delícia, né, ter a companhia de vocês, assim como a de todos.
E tem gente que já está na segunda-feira pronta para começar o programa lá de implementação das competências socioemocionais, que já está aqui vibrando, né? Então, o Wellington, a, a Andréa Tenori, que já está de Rio Largo e Maceió presente. Então, super legal, tá, gente? Gratidão de vocês estarem acompanhando aqui. Esse ponto que é tão importante quando a gente começa a falar de uma coisa que é assim, a nossa vida, às vezes, é tão importante que nós possamos ter essa compreensão, que seria muito legal se a gente conseguisse fazer essa separação. Porém, na maioria das vezes, sabe, aquilo que a gente deixa pendente, a gente traz. Então, assim, é importante que a gente possa, assim, cada vez mais lidar com todos essas situações que estão ficando pendentes. Deixa andar, sabe assim, não carrega isso, porque de alguma forma a gente está fazendo uma opção de carregar sofrimento, dificuldade, para onde quer que a gente vá. Então, assim, não leva isso para a sala de aula, não leva para a escola, mas, sabe, não leva para as férias, não leva para lugar nenhum, sabe? Não carrega. Assim, tenha o hábito de deixar a sua vida leve e não em ficar carregando coisa que não foi resolvida. Joia? Porque aí acho que essa é uma coisa muito legal, né? Que quando a professora Luísa Aurélia fala assim, não leva, mas acho que é exatamente essa extensão, não leva para lugar nenhum, tá? Nem para dentro do teu coração, nem para dentro da tua alma. Deixa embora. E isso tem que partir de um trabalho interior, né, nosso, porque é muito difícil fazer essa dissociação. Você estava falando aí, eu estava lembrando de uma palestra que eu assisti há muito tempo atrás com o padre Jonas Habib, na TV Canção Nova, né, e ele estava falando de relacionamento entre casais, e ele colocava que o relacionamento era como um cesto de roupa suja, ele fez essa analogia, e se todos os dias você fosse tirando a roupa e fosse lavando, no final da semana você praticamente não tinha trabalho. Mas que se você todos os dias fosse enchendo o cesto, no final da semana você ia ter uma sobrecarga de trabalho, e assim eram as emoções nos relacionamentos, né? Se mal resolvidos, ele orientava que os casais resolvessem os problemas a cada dia, para que eles não fossem acumulando e se tornando um problema maior, a chegar ao ponto de não haver mais diálogo. Então, eu acredito que é isso, é a gente aprender a lidar com as emoções, resolver em cada instância da nossa vida, porque apesar de sermos um ser único, nós somos um ecossistema muito complexo, né? Mundo cheio de caixinhas, mas que nós precisamos nos trabalhar para não levarmos esses problemas para que eles não interfiram em outras áreas da nossa vida, né? Eu acredito que é isso. A próxima pergunta. Deixa eu aproveitar isso. É incrível que essa mensagem ela é tão importante de nós traduzirmos isso para o nosso cotidiano, né? É uma coisa que eu sempre digo, a transposição para o dia a dia, porque é importante porque tem uma justificativa que as pessoas dão exatamente trazendo essa metáfora da roupa suja, que é o seguinte, não, primeiro a gente vai juntando tudo, e aí um dia a gente lava tudo, né? Aí a gente lava a roupa suja toda. E é importante, a gente não deixa acumular, né? Para que a gente não faça essa lavagem de roupa suja na hora que a gente fala assim, transbordou, explodiu. Não, sabe assim, não deixa acumular. Isso que a professora Luísa falou é fundamental, sabe? Não acumula. Né? Às vezes é só uma camisetinha, sabe? Não acumula, porque a coisa é uma picuinha que, quando vai acumulado, parece que dá um trabalho depois, né? Quando a gente acumula, se gasta muito mais energia para se resolver o problema, e às vezes você não consegue eliminar todos os resíduos, né? Ainda fica um pouquinho de problema lá que vai gerar um outro problema maior. Então, eu acho que no dia a dia é muito mais sábio. A próxima pergunta é de uma colega secretária, a professora Luciana, secretária de Itatira, é um município do estado de Ceará. Ela me colocou aqui a pergunta pelo WhatsApp, disse que não conseguiu colocar aqui no chat.
como ajudar o educador ou o profissional da educação que não tem esse perfil de cuidar, de amar, de interagir, de conviver com o outro. E aí ela faz uma outra pergunta que eu vou fazer, que eu acho que você pode responder junto, porque as competências socioemocionais estão dentro do trabalho do educador se ele não tem essas competências. É que as competências socioemocionais, elas não estão só na competência do educador. Ela deveria estar indistintamente em todas as áreas. Sempre que a gente fala de alguém que fez uma opção de viver o sucesso, né, no sentido de ser bem-sucedido em tudo aquilo que ela escolhe viver, essas competências elas estariam presentes. Porém, uma das coisas, e é por isso que no dia 25 convido todos a estarem a ouvir essa aula, o pilar fundamental das nossas experiências ao longo da nossa vida são 3: experiência de amor, de amparo e de valorização. Infelizmente, essas 3 experiências, muitas vezes, elas são opostos. A experiência do desamor, do desamparo e da desvalorização. Quando essas 3 experiências de desamor, desamparo e desvalia, elas estão presentes, é o pilar da desestabilização emocional. Então, quando um professor ele está vivendo isso, você vai perceber que não é só um professor, são vários professores, vários médicos, vários advogados, juízes, né, engenheiros. Por quê? Porque em algum momento começou a faltar o pilar de sustentação desse ser humano. E é tão importante que quando a gente perceba o que está faltando hoje no mundo, o que é que está ficando tão evidente, é que está faltando, né? Nós estamos com uma baixa humanidade e parece que nós estamos falando exatamente que precisamos resgatar a nossa humanidade. Então, por isso que uma das lições mais antigas que nós aprendemos praticamente desde que nós nascemos é: amai aos outros como a ti mesmo. E é incrível porque essas 3 experiências desestabilizadoras, elas fazem com que a gente queira fazer com que o amor aconteça, mas quando está faltando exatamente a primeira coisa, eu não estou me amando, né? Eu estou sendo muito duro e muito desamoroso, ou eu estou sendo muito duro e não me dando aquilo que eu preciso. Eu estou me exigindo ser perfeito, mas muitas vezes eu não tenho uma atitude de autocompreensão. Então, por isso que é tão importante que no processo, em todo o processo, nós possamos resgatar um ambiente que tenha amor, acolhimento e, principalmente, esse espaço onde nós possamos nos fortalecer as nossas competências e o sentimento de valor, de valorização humana. Joia? Eu acho que a competência emocional, ela é intrínseca do ser humano, né? Acho que a nossa primeira profissão é ser humano, né? Quando a gente não consegue desenvolver a humanidade dentro de nós, é muito difícil, em qualquer que seja a profissão escolhida por nós, né? E até mesmo na nossa vida pessoal, que nós tenhamos essa questão do amor, do acolhimento, né? E que a gente reconheça no outro a nós mesmos. Né? Então, realmente é muito difícil, Luciana, eu acho que trabalhar com esse professor a questão da humanização, né, e pedir que ele se encontre como pessoa, como ser humano, como ser de luz e como amor, né? Nós somos amor e viemos para essa vida com algum propósito, né? Eu acredito que quando cada um de nós foi concebido, né, a própria Bíblia já nos diz isso lá em Isaías, né? Em Isaías 43, Deus nos diz que nos chamou pelo nome, que nós já éramos dele e que já existia um propósito para nós. Então, realmente é bem mais complexo quando a gente tem esse tipo de profissional
que ainda não se humanizou, que ainda não consegue ser espelho e ser luz, né? A próxima pergunta também é de uma professora da minha rede, a professora Cleia Rodrigues. A professora Cleia é responsável pela célula de mediação de conflitos e cultura de paz na Secretaria da Educação de Crateús. Ela coloca que foram excelentes as reflexões, parabeniza o professor Eduardo e pergunta quais são as perspectivas educacionais pós-pandemia. Eu acho que essa também é uma pergunta pertinente e que muito ouvindo. Eu diria que, assim, essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas me perguntam, as pessoas vão sair melhores dessa pandemia do que elas entraram? Eu sempre digo que isso não depende do cenário, depende da escolha. Por exemplo, a professora Eliane Pinheiro, ela colocou um ponto aqui que eu concordo com ela. Hoje, nós vivenciamos em sala de aula muito transtornos. Como trabalhar essa criança? Nós não somos psicólogos, nem temos formação para isso. E é verdade, por isso que eu falo, eu não falo de ser psicólogo, eu falo de saber exatamente como não ser um problema maior quando eu entro e me torno mais um transtorno dentro dessa sala de aula. Então, por um momento, quando eu digo o professor ter recursos para ele lidar com os seus conflitos cotidianos. Quando eu estou tendo esse momento de incluir na vida do professor competências que façam ele sentir melhor, mais confiante, domine mais suas emoções, que saiba se comunicar, se relacionar, estar aberto a aprender, ter uma capacidade de inovar e de ser criativo, fica mais simples eu viver a empatia e a compaixão. Eu não preciso ser psicólogo para viver isso, basta ser humano. Então, por isso que não é uma questão de formação agora, é que muitas vezes a prática do educador, ele fala exatamente isso, de que nós estamos educando e não engessando, nós estamos gerando uma capacidade de se abrir para o mundo e não simplesmente ser representante de dogmas, de verdades, em que nós vamos dizer para as crianças, tem que ser feito dessa forma. E é incrível porque quando a gente olha para frente, nós estamos dizendo que muito desse cenário que vai vir pela frente, ele não tem absolutamente nada a ver com o cenário que está lá para trás. Eu estava comentando uma coisa que é o seguinte, quando a gente olhar hoje socialmente, novamente, não precisamos ser sociólogos para olhar fazer isso, quando a gente olha para a sociedade que está hoje, a gente vai ver que tem uma classe que foi abandonada, que não foi privilegiada pela educação. E essa classe que está abandonada, né, ela não está inserida nas oportunidades que a vida, né, que socialmente, economicamente, está lá. E a gente olha e se diz assim, essa é uma categoria que não foi privilegiada pela educação. E quando a gente olhar para o futuro, e também não precisamos ser futurólogos para olhar isso, quando as pessoas olham e dizem que não vai ter profissão no futuro, né? As profissões vão... É incrível, eu ouço essas coisas e agora eu olho e digo assim, por que é mais importante a educação do que nunca nessa vida? Por que é tão importante a gente olhar para esse cenário pós-pandemia e dizer assim, cada vez mais o papel do educador vai ser fundamental para que nós não criemos uma nova classe que vai ser abandonada no futuro, que é pessoas que não vão estar preparadas. Então, ainda hoje eu ouço pessoas dizendo assim, para que a gente vai fortalecer competência, né, por exemplo, pessoal? Sabe por quê? Porque quando a gente fala que cada vez mais o mundo vai ter muitos empreendedores, jovens empreendendo, né? Por quê? Porque, novamente, a gente vai dizer o quê? As empresas vão ter um monte de robôs. Por exemplo, a gente já vê isso no campo, né? Principalmente muitas cidades têm usinas, plantação de cana,
e a gente já vai ver que tinha uma, uma classe que vivia exatamente do que? Toca fogo, corta cana, os cortadores de cana. Já não tem mais, né? Então, assim, se a gente vai olhando para trás, tem cenários pós que vai só mostrando que a importância de que o educador hoje seja um transformador social, né? Então é esse compromisso que, infelizmente, a classe empresarial vai dizer o quê? Precisamos automatizar as nossas empresas. Quando fizer isso, diminui o emprego. Então, essa coisa de que o emprego, né, nós estamos caminhando para uma situação onde cada vez vai ter menos gente trabalhando, né? Isso é, hoje, quando eu vi esse movimento na Ford, né, dizendo assim, a Ford vai para a Bahia, vai ter um monte de empregos, 300 foram gerados. Aí você fala assim, puta, 300 empregos? 300, porque o resto é tudo feito por robô. E aí você fala, cadê aqueles milhares de empregos que a empresa iria trazer? É incrível, mas a gente está falando desse cenário. Esse é o cenário pós-pandemia. Então, é tão importante que a gente compreenda que eu não estou dizendo precisamos ser psicólogos, nós precisamos ser mais do que nunca educadores, mas mais do que nunca o quê? Que esteja compreendendo que nós precisamos desenvolver a estima desses garotos, a confiança, ajudar eles a lidarem com as emoções, se desenvolverem a comunicação, relacionamento, essa capacidade de estar aberto, de serem criativos e inovadores. Por isso que eu só diria, a gente só precisa implementar essa BNCC da forma como ela merece ser implementada. Para quê? Para que a gente possa dar o direito dessas crianças escolherem futuros, tá? Por isso que eu estava comentando, quando a coisa fica pior, precisa de um psicólogo. Quando não, só precisa de um educador. Eu acho que esse momento é de muitas incertezas e eu acho que nenhum de nós tem verdades, né, Eduardo? Exato. Eu outro dia estava dizendo que a sensação que eu tenho é que estou dentro de um labirinto há muitos dias e que eu não consigo encontrar a saída, né? E nós que trabalhamos com educação há anos, nós temos um hábito muito grande de planejar, né? O planejamento, ele faz parte do nosso cotidiano. Muito embora nós saibamos que ele é flexível, mas nós temos o hábito de estar lá planejando. Quantos cenários nós já não planejamos para a retomada das aulas? Né? Quantas vezes nós já nos preparamos interiormente para poder voltarmos a trabalhar e isso não acontece, não se concretiza. Então, eu acho que a única certeza que nós temos agora é que nós temos que voltar melhores. E se nós não fizermos isso, eu acho que o cenário é muito pior do que o que nós imaginamos que será. Eu acredito nisso. A próxima pergunta, deixa eu encontrar aqui o Paulo novamente. A próxima pergunta vem da Maria do Socorro, ela ajudar os pequenos de 2 a 5 anos a vencer a insegurança e o medo, e eu acho que é muito providente, porque como já coloquei aqui, me preocupa muito a fragilidade da rede de proteção, né, nós sabemos que grande parte dos nossos meninos, eles começam a sofrer violência dentro das suas próprias residências, muitas vezes praticada pelos próprios pais, né? Então, eu acho que é muito pertinente essa pergunta e que nos ajudará também a dar esse amparo para as famílias e para as crianças. Exato. Eu acho que, assim, é tão importante, por isso quando eu estava falando assim, sempre tem um momento que o professor tem um contato com o pai, e eu sempre digo que esse é um momento para a gente, principalmente, com a nossa sabedoria, ajudá-los a ter essa compreensão. Por isso que, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas sabe o que é? Por exemplo, eu vejo muitas escolas que têm educação infantil, o pessoal fala assim, não, a gente não tem, mesma atividade à distância, o pessoal fala, não preciso. E é incrível porque todo educador da educação infantil
têm soluções tão inteligentes, criativas, que nesse momento eles podem contribuir muito para que os pais consigam lidar com esse momento em que muitas vezes está em home office, está em casa e não sabe o que fazer. Essa é a expressão mais presente. Quando um adulto não sabe o que fazer com uma criança, ele vai entrando numa sensação de incompetência, incapacidade, e isso vai fazendo com que ele entre numa irritação, num mau humor, e ele vai terminar descontando isso nessa criança. Então, por isso que às vezes é simplesmente nessa coisa, né, assim, pai, mãe, quando você tiver, brinca, assim, só faz uma brincadeirinha assim, 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 e depois deixa ele na frente da TV, mas você vai perceber que ele vai gastar uma energia. Isso é a experiência do educador da educação infantil, nesse momento, pode ajudar a diminuir essa pressão interna em cima dos pais, para que eles possam simplesmente fazer as duas coisas. Continuar fazendo trabalho em casa e dando conta de lidar com essa criança, tá? Então, Eduardo, nós vamos para a última pergunta. Ela tem várias roupagens, né? Várias pessoas. Que foi também de um professor da minha rede, professor Iranildo Gonçalves, mas outras pessoas também já haviam perguntado o que você pensa sobre a oferta de atividades remotas nesse momento de pandemia, mais ou menos nesse sentido. E essa é a última pergunta por conta do tempo, para a gente ter tempo de fazer as considerações finais. Nós só temos aí agora, acho que 14 minutinhos. Oba, temos bastante. Gente, quando eu penso nesse momento, desculpa, agora eu me perdi. Só repete a pergunta, Luísa, de novo, por favor. Qual a sua visão a respeito das aulas virtuais, remotas? Perfeito. Agora, sim. Lembra quando eu estava falando lá no início que, assim, no mundo real, né, no mundo ideal, seria perfeito. Aula de manhã, de tarde, de noite. E eu acho que até mesmo o ideal, o sonho de consumo de todos os pais é que a criança abrisse os olhos e ele já colocasse na escola, já tivesse alguém até para dar o café da manhã e já entregasse à noite com a janta pronta. Isso, né? Esse é o mundo ideal para muitos pais. Mas no mundo real que nós estamos vivendo agora, ele é uma coisa que é o seguinte: é o que nós temos. Percebe que a gente diria assim, quando é que nós iríamos conceber que nós faríamos, primeiro, um congresso, né? Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas a gente está fazendo um congresso. Você percebe? Nós estamos fazendo um congresso que desde as 10 ao meio-dia estamos reunindo educadores do Brasil. Nós temos gente de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Ceará, de Pernambuco. Percebe quantas? A gente fala assim, isso seria inconcebível, que em algum momento nós pararíamos. Lembra quais eram as ideias? No máximo, sabe, aula online, no mínimo, sabe, 8 minutos. Não, meia hora extrapolando, gente, mais do que isso, não. Então a gente vai dizendo que agora a gente está começando a conviver com, e nós estamos começando a conviver com o pensamento dessa criança, desse adolescente, desse jovem, que é o quê? É o mundo digital. Então, por um momento agora é preciso a gente lembrar que quando a gente estiver usando esse recurso que nós estamos tendo hoje, sabe assim, em algum momento tem pessoas que falam assim, eu preciso de uma plataforma. Às vezes a gente só precisa de uma coisa meio básica. Já usa o que tem, às vezes tem um Facebook, né? Usa o Facebook que você vai ver que tem como a gente usar, fazer um grupo lá dentro do Facebook e usar isso. Que legal. Tem celular, gente, por incrível que pareça, hoje é muito mais simples a gente falar de ferramentas que estão à disposição nossa. Então, por isso que, assim, no mundo real é o que nós temos hoje. E dentro daquilo que nós temos hoje como viver, como oferecer essa solução para que essa criança ela possa ter uma atividade, o pai possa se sentir
menos pressionado, para que, como a professora Luísa disse, no final não termine ele explodindo e batendo nessa criança, sabe assim, para que a gente dê continuidade. E teve um professor que estava na aula, e ele falou assim, gente, quando vocês estiverem fazendo, lembra de deixar 5 minutos para as crianças falarem entre elas. É incrível, porque... e quando o professor trouxe isso, eu até elogiei, falei assim, nossa, qual é o desejo que nós temos quando voltamos do nosso recesso? E tem aquela semana da capacitação. A gente quer falar, parece que tem uma ansiedade. Isso, até mesmo lida com essa ansiedade das crianças de falar, de querer interagir, isso, como nós sentimos isso, tá? Então, por isso que se você tiver a oportunidade de fazer esse momento à distância, é o que temos. E se demorar um mês, ocupa esse espaço de uma forma divertida, alegre, interagindo. Isso é para você, não é para o aluno primeiro, tá, gente? Assim, permita que seja divertido para você, e não uma obrigação, não um fardo. Porque aí você vai perceber que eles também vão perceber e vão sentir isso. Dá para ser divertido, dá para ser um barato, tá, gente? E aproveite isso. Me chamou muita atenção da professora Elis Vilela, ela diz que quando a dor do outro não nos afeta, precisamos nos rever. Eu acho que isso é muito importante. Você falou aí de alguns estados, eu já vi aqui pessoas do Acre, né, de uma cidade próxima à Bolívia, Brasileia, temos pessoas de São Paulo, do Maranhão, de Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, assim, eu acredito que a gente deu a nossa contribuição, né? Quero agradecer a todos. Foi realmente uma manhã maravilhosa. Eu acho que nos suscitou várias reflexões. Certamente nós iremos refletir e procurar melhorarmos. Agradecer ao Paulo mais uma vez, a você, Eduardo. Eu acho que é importante essa habilidade que nós estamos adquirindo. Quantas vezes eu não precisei me deslocar aqui do Ceará para reuniões em Brasília, só de um dia, viajava na madrugada, chegava pela manhã e à noite voltava no último voo de meia-noite, de 20h30, né? E eu acho que agora nós vamos economizar tempo, né? Vamos economizar recursos financeiros e vamos conseguir trabalhar com essa nova modalidade. Eu sei que é difícil para nós, ainda não temos, não ofertamos aos nossos professores a formação continuada relacionada a essa competência, né, da tecnologia. Eu acho que é outra coisa que nós vamos ter que repensar a formação do professor, e urgente, para que a gente possa estar formando esses professores. Antes do retorno das aulas, nós precisamos receber os alunos com mais emoção, né, com mais humanidade, esquecer um pouco, no momento da chegada, os conteúdos, né, a parte cognitiva, e realmente trabalhar a pedagogia do amor, a acolhida. Então, um abraço a cada um, meus agradecimentos a vocês, espero que mesmo que tenhamos adquirido essa nova competência, nós possamos estar juntos em eventos aqui no Ceará, né, porque nós também, humanos, gostamos do abraço, do tocar no outro, do carinho, né, do afago, a gente precisa disso. E para todos os educadores que estão aqui, eu peço que utilizem esse momento para se conhecer, né? Para se conhecer e para tirar de cada um de vocês aquilo que não nos faz bem, que não faz bem ao outro, né? E que não nos engrandece como pessoa. Né? Quero deixar aqui uma frase de Provérbios que diz que peça a Deus que Ele abençoe os seus planos e eles darão certo. Certamente, se nós estivermos unidos em uma corrente de fé, de oração, o nosso país, o mundo sairá dessa pandemia,
né, nós poderemos retomar as nossas atividades com todos os nossos anseios acalentados, resolvidos, e vamos poder estar fortificados para receber os nossos alunos e acolhê-los, já que nós temos ciência, né, que a grande maioria deles estão fragilizados nas suas famílias. Mas vamos ter esse momento de reclusão na nossa casa para que a gente possa, cada um, se fortalecer para, na hora que for necessário, nós possamos nos doar integralmente àqueles milhões, né, de brasileirinhos que dependem de nós para serem cidadãos e cidadãs e para fazer um futuro melhor, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Eu acho que esse é um legado que nós, quando escolhemos a nossa profissão de educar, nós nos comprometemos a deixar para todos aqueles que bebem dos nossos ensinamentos. Então, um bom dia a todos, muito obrigado. Quero dizer que a Undime Ceará está trabalhando todos os dias para Então, muito obrigada ao Paulo, da Ferraz Eventos, obrigada ao professor Eduardo, e a cada um que dispensou essas 2 horas da sua manhã, para estar aqui conosco, aprendendo e também nos ensinando. Esse toma lá para cá é muito bom. Muito obrigada. Delícia, Aurélia, Luísa Aurélia. Gratidão a todos. Eu tô aqui emocionado de ver os comentários de cada um de vocês. E, André, assim, delicioso, tá, gente? E eu acho que eu estou aqui, a Iselda falou a importância de integrar o cognitivo e o emocional. Sempre foi e sempre vai ser. A vida é sempre isso. É tudo aquilo que a gente vive, é tudo aquilo que a gente vai criando e vai se tornando o nosso pensamento. Os nossos valores falam disso. Por isso que eu falo, né, a professora Luísa estava falando da pedagogia do amor. O significado da palavra amor no latim é a de ausência, mor de morte. Então, a pedagogia do quê? De nós distanciarmos a morte do nosso dia a dia. Então, assim, é um pensamento, é uma emoção, é uma atitude que às vezes está muito mais comprometida com a não-vida do que comprometido com aquilo que faça a gente se sentir vivo, intenso, vibrante, né? Então, eu só quero agradecer e desejar que, nesse período, o amor esteja presente. A gente distancia a morte do nosso pensamento, a gente não fique remoendo emoções do passado, e sim o compromisso com o que faça você se sentir vivo e as atitudes que façam a diferença na sua vida. E reiterar o convite. O Paulo, gente, generosamente, já está até colocando essa informação aqui. 4 aulas das bases das competências socioemocional na educação, do dia 25 ao dia 28. Para você inscrever, entra ali no site pensem.com.br. Completamente gratuito, completamente ao vivo. Eu que vou estar dando essa aula, então vocês vão poder interagir e fazer perguntas como nós fizemos aqui hoje. E o meu desejo é que a gente se reencontre no dia 25 para a gente estar aprofundando ainda mais essa temática. E as aulas vão acontecer das 10h30 às 11h30, então nós temos 1 hora de aula durante esses 4 dias. Tudo de maravilhoso para você, tudo que a vida tem de mais fantástico. Lembre-se sempre disso. Nós nascemos para viver uma vida maravilhosa, gloriosa, divina, abençoada, todos os dias da nossa vida. Por isso que o compromisso é viver exatamente essa grandiosidade, todos os dias. Tudo de maurível para você hoje, amanhã. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Paulo. Abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Luísa Aurélia. Tchau. Obrigado, Eduardo. Até a próxima. Só colocar duas coisinhas aqui que o pessoal perguntou, mas só para reforçar, o vídeo fica gravado, tá? Então, quem
Se quiser compartilhar com outro professor, enfim, pode ficar à vontade. Ele fica gravado ali no canal da Ferraz Eventos. Também no vídeo foi colocado no comentário principal, o primeiro comentário, o endereço que está passando aí. Então, pode ser feita a inscrição depois que acabar aqui, sem problemas, tá? Então, só agradecer mais uma vez e até breve. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.